Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, né, a Ouça com Café. Meu nome é Thaís Oliveira e um tema que tem me chamado a atenção nessa tarde, um assunto, um nome que eu ouvi essa tarde e eu fiquei refletindo, que é a questão do fracasso. E o fracasso pode acompanhar a gente desde o ventre, pode acompanhar a gente desde a infância, e dependendo da pessoa, a pessoa não fica bem, né? Se ela conviver com esse tipo de sentimento, que é o sentimento do fracasso, que realmente não é uma coisa muito boa. É doentio, deixa você doente, deixa você mal. Se você não souber lidar com isso, você nunca vai conseguir ultrapassar barreiras, né? Ultrapassar obstáculos. E essa palavra me chamou a atenção nessa tarde. Eu resolvi que já é tarde e resolvi gravar sobre esse assunto porque muitos assuntos têm rodeado os meus pensamentos, porque eu tenho vivenciado muitas coisas, inclusive o sentimento de fracasso e até o fracasso. Tenho vivenciado inseguranças, medos, muitas coisas que me impossibilitam, me impossibilitaram de conseguir coisas que eu queria, coisas que eu sempre almejei, sonhos e idealizações que eu sempre tive, sentimentos muitas vezes me impediram de conseguir essas coisas. O fracasso pode estar associado à falta de sucesso, e de não conseguir aquilo que você queria conseguir. E ele vem se acumulando, né, no decorrer da sua vida, no decorrer dos pensamentos. Você fica pensando, eu sou um fracassado porque eu não consegui tal coisa. E o fato de você ou eu ainda estarmos vivos, né, isso já é um motivo de transpor e de ultrapassar esse fracasso, né. Quantas limitações, quantas crenças limitantes, né? Eu tenho adquirido em minha vida muitas crenças limitantes, muitas coisas que me limitaram a conseguir o que eu queria. E do tamanho do meu potencial, eu poderia ter conseguido muitas coisas se não fossem esses sentimentos que eu tive. Sentimento de fracasso, sentimento de inseguranças, medo, né? Baixa autoestima, tantas outras coisas que desde a minha infância têm me rodeado. E é importante ressaltar que a gente sempre tem que procurar ajuda de alguma forma, né? Ou ajuda psicológica, principalmente, né? Porque eu acho que toda pessoa, criança, adulto, velho, deveria buscar uma ajuda psicológica, além de cuidar da saúde corporal, né? Para que a gente consiga transpor barreiras e vencer coisas e sermos pessoas extraordinárias, né, na vida, assim como foi Daniel. Eu me espelho muito em Daniel, porque o cenário dele não era um cenário bonito. Você imagina uma pessoa nobre sendo sequestrada, né, e levada para outro lugar que ele nem conhece a cultura, ele nem sabe o que vai acontecer. Mas ali ele ultrapassou o que tinha acontecido com ele, o sequestro, né, do rei. Ele conseguiu ser um dos nobres, conseguiu exercer cargos excelentes no reino e foi exaltado porque ele não pensou no passado dele, ele não pensou que ele era um refugiado, um escravo, ele não pensou dessa forma, pensou diferente, que ele poderia ser autoridade naquele lugar. A gente também tem a história de Esther, não é? Esther, ela perdeu os pais e foi criada pelo primo, se eu não me engano. Se eu estiver errado, eu vou corrigir na descrição do vídeo. Mas ela foi criada, não foi criada pelos pais, e olha o lugar em que ela foi. Ela virou uma rainha. Quem diria? Uma pessoa de outro país, num país estrangeiro, virar rainha, sendo que poderia ser uma pessoa do próprio país a ter esse status, né, de realeza. E foi ela que conseguiu. E além do mais, ela realizou um feito muito importante, que foi salvar o povo, né, que estava condenado à morte por um decreto. Então, essas histórias são surpreendentes. E tem outras histórias na Bíblia de superação. E se eu falar aqui vai demorar muito no vídeo. E eu trouxe alguns versículos para a gente refletir um pouco sobre esse assunto que eu estava falando, que é a questão de transpor o fracasso, transpor os medos, transpor as coisas que nos limitam a vencer. Eu trouxe alguns versículos para a gente trazer para a nossa vida, né? Super importantes. O primeiro, João 44, parte B. Cabe ressaltar isso também, é muito. Vamos falar de João 44, parte B. Olha só que interessante essa passagem. Fala assim, ó. Ele foi homicida. Quem foi homicida? Foi o Satanás, o diabo, né? A serpente maligna, homicida. Desde o princípio, e não se apegou à verdade. Desde o princípio, quando ele estava nos altos céus e se rebelou contra Deus, e aí ele não teve mais acesso ao céu porque ele se rebelou contra Deus, a autoridade maior.
pois não há verdade nele. Pois ele não conhece Deus, não conhece Cristo como a gente conhece. Quando a gente reconhece Deus, né? Quando a gente se reconhece como filhos de Deus, quando mente, fala a sua própria língua. A língua enganosa, a língua mentirosa, a língua que quer levar a pessoa para o mal, quer fazer mal à pessoa. Pois é mentiroso e pai da mentira. Pois é. Você já viu um mentiroso ter alguma credibilidade? Quando a pessoa mente, ela faz isso por mérito próprio, pelo seu bem, ou para conseguir ganhar de forma enganosa e vencer a qualquer custo. Tem pessoas assim. E o diabo, o objetivo dele é destruir a gente, porque ele já perdeu o direito à salvação. Então, quanto mais ele lutar contra nós, mais ele tá feliz. Ele mente, ele fica mentindo, enganando as pessoas, trazendo falsas felicidades, falsas realizações, que a gente se engana muito, né? É uma coisa que sempre tenho pensado, que é a questão do dinheiro, né? Muita gente faz tudo na vida por dinheiro. Claro que a gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas tem a ganância, você ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso o inimigo usa para fazer você uma pessoa filha dele, né? Filho dele. Fazer uma pessoa da mentira, né? E tem outros aspectos também. O inimigo, ele usa as nossas fraquezas. Quando o inimigo quer atacar a gente, ele não vai atacar quando a gente está forte, né? Ele vai nos atacar quando a gente está cheio de fraquezas, cheio de traumas, cheio de problemas. Aí ele vem e nos ataca, porque é uma forma dele nos abater e nos destruir. E ele usa pessoas para fazer isso também, porque ele é estrategista. E ele fica mentindo sobre você, dizendo que você é um fracassado, que você nunca vai vencer, que você nunca vai conseguir nada. E são pensamentos difíceis de serem deixados para trás. Cabe muita ousadia da gente, muita força de vontade para vencer tudo isso, porque não é uma coisa fácil. E eu sempre falo que, como seres humanos, somos frágeis, somos pequenos, mas em Deus a gente é mais que vencedor, Deus nos protege, não é? Isso eu trago para mim, essa verdade, que Deus é o meu protetor. Uma passagem também importante que eu separei foi 1 Pedro 5,8, fala assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O inimigo está sempre ao nosso redor como um leão, mas, como a gente sempre ouve dizer, ele não é o leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E ele sempre quer imitar Jesus. Mas a forma de imitação dele não é bonita, porque ele vem como rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar, destruir, matar. É isso que ele faz, quer matar a gente, nos devorar, nos consumir, porque a gente tem o mérito de sermos chamados de filhos de Deus, por isso que a gente enfrenta tantas batalhas na vida, e não são batalhas fáceis, né? Outro versículo também é Romanos 8,28, fala assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente tem um propósito na vida, tem um propósito na terra, e Deus age todas as coisas para o nosso bem, para que a gente viva bem. Existem aflições, existem provações, a gente passa por isso para que o nosso caráter seja moldado, mas o Senhor está conosco e nós temos um propósito a cumprir aqui na terra. Então, muitas vezes nos afastamos do propósito de Deus e sofremos dos propósitos lindos que a gente tem em Deus e acabamos por sofrer, nos magoar e sermos seres frustrados. E é decepcionante ser uma pessoa frustrada. Então, que a gente venha viver o propósito em Deus e que Deus venha ser primazia nas nossas vidas. Outro versículo também é Jeremias 29:11. É um versículo lindo, maravilhoso. Fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Muitas vezes a gente sofre e muitas pessoas tentam culpabilizar Deus. Fala que a maldade é culpa de Deus, mas não é isso. Olha esse versículo. Deus fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Qual é a vantagem de Deus causar dano na gente? Esses danos que a gente acha que é de Deus. Danos que fazem a gente querer morrer, que fazem a gente querer sofrer mais. Igual, eu vou lembrar pra vocês que o diabo é o pai da mentira. Deus pode nos ferir, mas Deus ele não vai nos causar dano. Quem causa o dano é o inimigo. Deus ele fere, mas ele cura também.
E o ferimento e a aprovação e tudo que muitas vezes dói é momentâneo. Tem coisas que são momentâneas. E a gente tem que aprender a lidar com nossas dores. Me diz, qual ser humano que nunca teve dor na vida? E me conte, como que esse ser humano lidou com essa dor? Por isso a gente tem que ter cuidado com nossas dores e pedir para Deus sarar e procurar ajuda para que Deus sare essas dores, porque se essa dor permanecer, não é bom. E Deus não quer nos causar danos. Então, esse versículo é maravilhoso. Outro versículo também lindo, que é Efésios 6,12, fala assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É um fato importante. Muitas pessoas às vezes nos machucam, nos magoam, nos fazem mal, falam mal da gente, nos maldizem, fazem de tudo para que a gente não seja uma pessoa próspera, por exemplo. E muitas vezes a gente fica procurando o sentido. Por que essa pessoa está fazendo isso? Porque, sabe, tem coisas que não são naturais. Então a gente tem que ter percepção, ter discernimento para entender que algumas coisas não são naturais e outras são. Então temos que ter cuidado, pedir ao Espírito Santo, me dê discernimento, para que se essa pessoa estiver fazendo mal contra mim, eu a perdoe, eu ore por ela, que Deus abençoe essa pessoa e restaure ela e traga para o aprisco de paz, para o aprisco de cura, porque nós somos como ovelhas de Jesus. E se a gente tiver algum ferimento, Jesus vai curando o nosso ferimento. Eu posso dizer que é impossível a gente não ser ferido na terra, é algo muito impossível, mas Jesus está ali para curar as nossas vidas. Para finalizar, eu vou ler o Salmos 63:3, fala assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então, o fato de a gente viver é importante. Esse salmo também é muito lindo. Mas você sentir realmente que é amado por Deus, você pensa, isso é muito melhor do que minha vida. É muito melhor do que eu sou, é muito melhor do que eu estou vivendo, é muito melhor do que eu tenho, é muito melhor do que o meu amanhecer, do que o meu anoitecer, do que as coisas que eu faço, porque o amor de Deus, ele supre as minhas carências, supre as minhas necessidades. Quantas vezes a gente tem deixado de sermos amados por Deus? Eu fico até emocionada. Deus, ele tá ali pra nos amar, sabe? Muitas vezes a gente não quer sentir o amor de Deus, sabe? Muitas pessoas não querem, acabam se afastando. E o amor de Deus, ele está além das dores. E o amor dele é muito melhor do que a vida. Olha que salva linda. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então que a gente venha começar a exaltar Deus com amor, assim como Ele nos ama, sabe? E apesar de nossas feridas, de nossas dores, que a gente venha começar a falar: Deus, eu quero sentir qual é o teu amor, qual é o teu verdadeiro amor, para que eu viva bem, para que eu viva bem, para que minha alma esteja bem no Senhor. Então eu queria deixar essa reflexão, porque, sabe, quando eu pensei nessa palavra e eu pensei assim, é um tema muito importante para ser falado. Então que você venha ser transformado por essa palavra e que o Espírito Santo venha estar te guiando para o melhor caminho e que você venha sentir o amor de Deus, porque, na verdade, o amor dele é melhor do que a vida, na verdade.